10h41 agora, voltamos com o CBN Campinas e para falar sobre os novos grupos abertos para a imunização contra a Covid-19, nós recebemos a médica infectologista da Prefeitura de Campinas, Valéria Almeida. Bom dia, doutora, muito obrigada pela gentileza em atender a CBN. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer aqui as dúvidas. Doutora, eu gostaria que a senhora começasse reforçando como é que está a vacinação neste momento aqui em Campinas, quais são os grupos que podem procurar pela vacinação, para esclarecer mesmo e ficar bastante, para as pessoas saberem a quem é que pode procurar pela vacina neste momento. Atualmente nós estamos vacinando, estamos no final da vacinação dos trabalhadores da educação, isso já está terminando, são poucos que tem ainda para vacinar. A gente está vacinando todos os profissionais de saúde acima de 18 anos, né? E todos os trabalhadores que são pessoas que trabalham em serviços de saúde. Tá? De saúde humana, são serviços de atendimento de saúde humana. Então, se a pessoa trabalha numa clínica, se a pessoa trabalha num hospital, mesmo não sendo linha de frente, a gente já está vacinando esses trabalhadores de serviço de saúde, independente da profissão deles, né? Se ele é manobrista, se ele é motorista do hospital, se ele é administrativo que trabalha dentro da clínica. Então, todo mundo que trabalha dentro de clínicas ou dentro de serviços de saúde, eles estão sendo vacinados, podem vacinar. Além disso, a gente está vacinando todas as pessoas que são transplantados, né, de órgãos sólidos e transplantados de medula óssea que estão em imunossupressão. Vacinamos também todos os portadores da síndrome de Down e estamos vacinando as pessoas que têm as chamadas comorbidades acima de 50 anos, né? E que, na verdade, essas comorbidades as pessoas não sabem muito bem o que significam, né? Ficam bastante em dúvida o que significa comorbidade. Doutora Valéria Almeida, muito bom dia, Flávio Paradella aqui. E são várias, né, doenças colocadas, elencadas pelo Ministério da Saúde, como as comorbidades que podem gerar uma situação mais grave para a Covid-19. Entre elas, insuficiência cardíaca, diabetes, a hipertensão. Só que aí a gente vê a hipertensão, tem hipertensão arterial resistente, hipertensão artéria estágio 3, hipertensão estágios 1 e 2, com lesão e órgão-alvo. Aí que entra a dificuldade dessa pessoa. Peraí, eu tenho uma hipertensão, mas e aí, eu tenho essa possibilidade de buscar a vacinação contra a Covid-19? E é isso que eu gostaria que a senhora explicasse. Eu estou usando essas aqui como exemplo, mas tem outras doenças, né? Eu acho, Flávio, muito pertinente a sua pergunta e a oportunidade da gente poder esclarecer, né? Então, todos os estudos sobre a Covid demonstraram que algumas pessoas que evoluem para a forma mais grave da doença e que, portanto, têm maior risco de óbito, elas apresentam o que a gente chama na medicina de comorbidade. É um termo que, para quem é médico, é muito fácil de entender e a gente está muito habituado, tanto quem é médico como quem trabalha na área da saúde. Mas o que são as comorbidades? Eu vou falar agora aqui de uma forma mais leiga, para que as pessoas que estão ouvindo saberem se elas se encontram nesse quadro que a gente chama de comorbidade, né? Então, o que são as comorbidades? Toda pessoa que tiver diabetes mellitus, né, o diabetes, ela deve ser vacinada, né? Essas pessoas, a gente já viu que é um risco muito grande, né, de que esse risco, que essas pessoas evoluam da forma mais grave da doença, né? Então, diabetes mellitus, doenças crônicas do pulmão,
né? As pessoas que têm doença crônica do pulmão, as pessoas que têm pressão alta. Que pessoas que têm pressão alta que devem se vacinar? Aquelas pessoas que têm pressão alta e que, por exemplo, já têm um comprometimento do rim, já têm um comprometimento do coração por causa da pressão, ou que elas têm pressão alta e têm outra doença associada, como, por exemplo, colesterol alto, triglicérides alto, que precisam fazer medicação tanto para o colesterol como para o triglicérides. Essas pessoas, elas já têm uma outra comorbidade, né? Que é alteração de colesterol, alteração de triglicérides e também a pressão alta. Outro tipo de pessoa que tem que vacinar, pessoas que já tiveram AVCs. O que são AVCs? AVCs são acidentes vasculares cerebrais, né, que são conhecidos popularmente como derrame. Então, quem já teve um derrame, né, ele ficou com uma sequela desse derrame, são pessoas que devem se vacinar. Além disso, pessoas que têm o coração inchado, que o coração está fraco, pessoas que o rim já não está funcionando adequadamente, que ainda não fazem hemodiálise, mas que o médico já falou, olha, o seu rim já não está tão bom, pode ser que você vai fazer uma hemodiálise, né? Pessoas que têm arritmia no coração, que usam medicamento, também devem tomar vacina. Pessoas que têm a imunidade baixa, né? Tem pessoas que têm imunidade baixa porque adquiriram, por exemplo, o vírus da imunodeficiência humana, ou porque usam medicamento que abaixa a imunidade por muito tempo, né? Então, essas pessoas todas são candidatas à vacinação. Pessoas com anemia falciforme, pessoas com qualquer doença hematológica crônica. Então, são várias pessoas que, às vezes, nem estão prestando atenção, mas elas têm indicação de se vacinar, porque elas têm maior risco. Doutora, agora com esses novos grupos, né, a gente imagina que um maior número de pessoas devem ser vacinadas. E até aproveitando aqui a pergunta da nossa ouvinte, a Selma, para falar um pouco sobre o intervalo entre a vacina H1N1 e a vacina da Covid. Ela pergunta o seguinte: o que acontece se a pessoa tomar a vacina H1N1 sem ter tomado a segunda dose da Covid-19? O que tem que fazer é manter um intervalo de 14 dias entre as duas doses. Então, se a pessoa tomou a vacina de Covid, que é a Coronavac, que tem um intervalo de 30 minutos, de 30 dias, essa pessoa é melhor tomar as 2 doses da vacina de Coronavac e depois vacinar para a gripe. Se a pessoa tomou a vacina da AstraZeneca, que tem um intervalo de 3 meses, ela toma a primeira dose da AstraZeneca, faz o intervalo de 15 dias, já pode tomar a vacina de gripe, porque a segunda dose só vai ser mais para frente. O intervalo que tem que ser mantido é entre 14 e 15 dias entre as 2 doses. Então, para o caso da pessoa ter tomado essa vacina, que é a vacina do Butantan, que tem um intervalo de 30 dias, a gente espera para vacinar primeiro de Covid, né, porque o intervalo é de 30 dias, espera 15 dias e aí toma de influenza. Quem ainda não tomou nenhuma dose da vacina de vacina de Covid, mas está perto da fase de começar a vacinar, a gente espera para aguardar vacinar primeiro de Covid e depois vacinar de H1N1. Agora, quem está longe ainda para vacinar para coronavírus, então é melhor vacinar para gripe agora, né, que é H1N1. Lembrando que a gente vai no dia 21 de maio incluir quem tem comorbidade acima de 45 anos, que é o calendário do Estado. O Estado de São Paulo já sinalizou que vai enviar vacina para a partir do dia 21 de maio a gente vacinar quem tem acima de 45 anos. Então, quem tem essas doenças que eu falei, tiver acima de 45 anos, a partir do dia 21 ele já vai estar elegível para vacinação. Doutora Valéria Almeida, muitas questões chegando aqui no WhatsApp, no YouTube, no Facebook da CBN Campinas, e eu vou trazendo algumas delas, e até são dúvidas bem frequentes. Por exemplo, aqui a nossa ouvinte manda o seu recado, a Eliane Gomes. Ela disse que é deficiente visual, precisa comprovar, e como ela comprova isso? Então, é o seguinte, quem tem deficiência permanente,
Atualmente, o Ministério incluiu para vacinação e, consequentemente, só enviou vacina. O Ministério libera a vacina para o Estado manda para a gente. Só liberou vacina para quem tem deficiência permanente, para quem recebe o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Então, na situação atual, a gente só vai vacinar quem tem deficiência permanente, as pessoas que recebem o benefício de prestação continuada. Ainda não estamos vacinando as pessoas com deficiência permanente sem o benefício de prestação continuada. Elas vão entrar mais para frente. Então, ela tem que aguardar. Se ela não recebe o benefício de prestação continuada, ela tem que aguardar a inclusão do grupo dela. Olha só, interessante aqui também. Esse ouvinte, ele tem 44 anos, ele não está elegível ainda, nem na próxima semana, dia 21, mas há uma expectativa, né, das outras semanas, isso também continuar esse escalonamento, né? Mas ele diz assim, ele tem chagas. Ele teria direito de tomar a vacina? Desculpa, eu não entendi. Ele tem doença de Chagas. Se ele já tiver comprometimento do coração dele, porque a doença de Chagas, ela causa uma insuficiência cardíaca. Se ele já tiver comprometimento do coração dele e o médico der o laudo para ele dizendo isso, né, ele já pode tomar vacina quando chegar a faixa etária dele. Então é uma situação importante. O ouvinte mandou... Ele pode ter a doença de Chagas, às vezes causa arritmia também. Se ele tiver essa alteração e o médico der o relatório para ele dizendo isso, ele pode vacinar. Uma outra pergunta aqui que chegou dos nossos ouvintes, do Carlos Oshiro. No caso de pessoas como eu, que têm problemas de alergias a remédios, como é que faz? Pode ser vacinado sem problema? Pois nunca tomei nem a de gripe, pois tenho mais de 60 anos. Bom, essa pessoa, eu indicaria que vacinasse sem dúvida para a Covid. Ele já tem o critério de entrar pela faixa etária, né? A vacina, várias pessoas, né, que têm alergia a diferentes medicamentos foram vacinadas. É óbvio que a alergia é uma coisa muito individual. Tem pessoas que desenvolvem ou não alergia, né? Mas mesmo pessoas que têm alergia a medicamento tomaram a vacina e não tiveram nenhuma manifestação alérgica. Então, nessa situação, o que é importante? Avaliar o risco-benefício, né? Ter uma alergia depois da vacina, que às vezes pode ser só uma alergia de pele e a pessoa pode ser tratada da alergia, ou ter o risco de pegar Covid. Sem dúvida, essa pessoa deveria se vacinar, já deveria ter se vacinado faz tempo, quando entrou a faixa etária dela. Uma outra pergunta aqui do Ronaldo Marques. Quem teve Covid-19 e está se recuperando, pode tomar a vacina da gripe? Pode tomar a vacina da gripe, só que a gente pede sempre para fazer um intervalo de 30 dias, tá? Após a doença. E, doutora Valéria Almeida, esse questionamento também sobre a vacina. Tomei a primeira vacina, Coronavac ou a da AstraZeneca neste momento, né? Então, na expectativa de Campinas receber também a da Pfizer. Mas tomei a primeira dose. Na sequência, uma semana depois, testei positivo para Covid-19. Como essa pessoa deve proceder? Porque a gente volta a falar dos intervalos, né? Vamos levar aí um caso leve, que não precisou ter uma hospitalização. Mas como é que essa pessoa deve proceder? Coronavac tão próxima, AstraZeneca lá para frente. Como for logo depois, ela tem que manter a segunda dose tem que ser sempre 30 dias depois do episódio de Covid, né? Do início dos sintomas. Então, se ela pegou Covid 10 dias depois, ela vai ter que aguardar 30 dias depois que ela pegou Covid para tomar a segunda dose. No geral, a Coronavac é que acaba dando mais problema, isso, né? Porque o intervalo da Coronavac é menor. São 28 dias, de 21 a 28 dias, então vai ter que aguardar
vai ter que postergar um pouquinho a segunda dose. No geral, em relação à AstraZeneca, não acaba tendo muito esse problema, porque os intervalos são maiores. Se a pessoa pega logo imediatamente depois da primeira dose, a segunda dose já vai dar 30 dias depois. Então, não tem muito problema. Mas se ela pegar Covid pertinho da segunda dose, ela tem que postergar essa segunda dose para dar 30 dias de intervalo. A Maria... Do episódio do início dos sintomas da Covid, tá? A Maria Amália Machado, ela pergunta se está normal a aplicação da segunda dose da vacina da Fiocruz. Lembrando que aqui em Campinas a gente não teve, inclusive, notícia de suspensão nem da Coronavac, que aconteceu em outros municípios, né, doutora? Como é que está a situação agora? Não, só para esclarecer para os nossos ouvintes. Não. Posso esclarecer para todo mundo que quem está agendando a segunda dose, seja da Coronavac, seja da AstraZeneca, essa segunda dose está garantida, porque o Estado nos encaminha as grades de vacina separado por idade e a gente reserva para vacinar as faixas etárias corretas e as pessoas que tomaram a primeira dose. A gente não teve falta de vacina de segunda dose de Coronavac aqui no município de Campinas, ao contrário de que aconteceu em outros municípios. Tem muita pergunta chegando aqui. Nosso ouvinte entra em contato e fala assim: Flávio Nubiato, minha mãe tem agendamento da segunda dose da AstraZeneca dia 25 de maio. Depois de 15 dias, poderá tomar a vacina da gripe. Esse prazo será quase na segunda quinzena de junho. Terá a vacina da gripe ainda? Sim, ela está corretíssimo, como ela explicou. Ela vai tomar a segunda dose, né, da vacina da AstraZeneca e 15 dias depois vai tomar a vacina de gripe. Sim, teremos a vacina de gripe, tá? Inclusive, aproveitando, a gente está com uma procura muito baixa da vacina de gripe. A gente acha que tem uma questão que é isso, a segunda dose da vacina de coronavírus que as pessoas estão tomando agora. Tem bastante idoso que está tomando agora a segunda dose da AstraZeneca e acaba não podendo ir vacinar da gripe. Mas a gente tem vacina de influenza, sim, a gente está com disponibilidade e a gente está querendo até que as pessoas lembrem que tem que vacinar para influenza. Quem já vacinou para Covid, já passou 15 dias e é idoso, tem mais de 60 anos, vai vacinar para influenza porque as nossas coberturas estão baixas, viu? Vamos aproveitar e já passou o coronavírus, agora vamos vacinar contra a influenza. Tem mais uma pergunta aqui no YouTube da CBN Campinas. O Thiago Prado pergunta de uma doença, eu creio que seja uma doença de pele, sobre psoríase. Se é uma comorbidade. Qual doença, desculpa? Psoríase. Psoríase só se ele tiver forma grave e estiver tomando uma medicação que baixa a imunidade dele. Algumas pessoas, a psoríase pode ser uma doença bem leve, que nem causa dano grave, mas se ele tiver psoríase e tomar uma medicação que baixa a imunidade dele, aí ele é considerado uma pessoa imunossuprimida, então ele tem risco maior de adoecer por Covid, então ele deve vacinar nesse momento. Doutora Valéria de Almeida, para a gente finalizar, tá todo mundo perguntando aqui, porque a gente está questionando situações das comorbidades, mas muita gente está perguntando, e aí? E a minha vez para vacinar? Porque a gente sabe que vai ter um escalonamento, vai descendo de faixa etária até os 18 anos, que é o que se tem de teste para as vacinas. Mas, e para quem não tem comorbidade? Já tem alguma expectativa para isso? Já tem algum plano? A gente segue a programação do Plano Nacional de Imunização. Ele ainda não sinalizou para quem não tem comorbidade e a gente aguarda as atualizações dele, né? Então, a gente vai primeiro trabalhar com o planejamento nacional, que é vacinar quem tem comorbidade. E acredito que a gente vai descendo, escalonando, porque a próxima fase a gente tem que vacinar também quem tem a idade e não tem comorbidade, porque tem pessoas de 50 anos, por exemplo, que não tem nenhuma comorbidade e elas também não estão sendo vacinadas, né? Alguma previsão para a chegada da vacina da Pfizer? Nenhuma. Doutora Valéria Almeida. Mas se a gente souber, a gente avisa, viu? É que às vezes a gente acaba sabendo de véspera mesmo, na verdade. A gente recebe um dia a informação que vai chegar amanhã. Tá bom?
Muito obrigado, viu, doutora Valéria Almeida, que é coordenadora de vigilância aqui de doenças de agravo, médica infectologista. Muito obrigado pela participação, tirando aqui as dúvidas dos nossos ouvintes e também da gente, viu, doutora? Imagina, foi um prazer, à disposição.